Queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor nessa noite. Abram suas Bíblias, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Enquanto os irmãos abram suas Bíblias, eu quero fazer aqui as minhas observações. Glória a Deus. Sou grato a Deus por estar aqui nessa noite, né? Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Antônio Macedo. Muito obrigado, Senhor, por essa confiança. Agradecer a Deus também pela vida do pastor Dirceu, a Janete, amigos da gente. Estamos ali alojados em sua casa, mas eu estou parecendo que estou na minha casa lá, irmãos. Você precisa de ver. Já tomei posse ali da casa dos nossos irmãos. Eles brincaram comigo: olha, pastor, você está em casa. Aí eu peguei, a gente é muito simples, acabei acreditando. Eu levei a sério. Então sou grato a Deus pela vida dessa família, louvo a Deus também pela vida da minha esposa, que tem aí nos acompanhado, tem tido aí muita paciência comigo. Trago também a saudação do meu pastor presidente, pastor Daniel Pereira dos Reis. Hoje, pela misericórdia de Deus, estou como pastor ali na cidade de Lagoa Grande, ligado ao campo de Patos de Minas. Sou obreiro filiado a Comadeng, Convenção das Assembleias de Deus em Minas Gerais, e também ligado, pela misericórdia de Deus, a CGADB. Todos acharam, amados? Glória a Deus. Nós estamos falando, o tema vai nos levar à santidade. Segundo Reis, capítulo de número 4. O tema nos leva à santidade. Em ordem cronológica, vem primeiro a santificação, para depois o Senhor fazer maravilha no meio de nós. Não é verdade, irmãos? Então não quero sair do tema, eu quero pregar subalterno ao tema, mas a gente vai dar uma viajada aqui, né, em outras passagens bíblicas, mas dentro do tema santificação. Amém? Todos acharam, amados? Glória a Deus. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. O teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Outras versões vão dizer servos. E Eliseu lhe disse: o que hei de fazer? Declara-me, o que é que tu tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasilhas ou vasos, emprestados para ti, aliás, a todos os seus vizinhos, vasos ou vasilhas vazias, muitas e não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, ou vasilhas, irmãos? E põe à parte o que estiver cheio. E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram todos os vasos. Disse a seu filho: traze-me ainda mais um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso algum. Então, o azeite acabou. O azeite, vocês não estão ligados. O azeite. Viu como é que o mineirinho aqui deu um jeitinho de deixar vocês apertados? Por que a Bíblia não diz acabou, amados? A Bíblia diz parou. Porque a fonte do milagre, que é Deus, ela é inesgotável. Aleluia. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse-lhe: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e os teus filhos vivei do resto. E você diz? Amém. Houve alguns erros aqui durante a leitura, irmãos, porque eu estava muito ruim para ler sem o óculos.
Mas depois que eu coloquei o óculos, parece que ficou pior, viu? Mas eu não estou acostumando com esse negócio aqui, não. Mas os irmãos vai tendo paciência aí. Podemos assentar, amados? Muito obrigado. Irmãos, o texto que nós lemos, ele nos leva a um acontecimento bíblico que revela, né, que conta um episódio que acontece dentro de uma família. O texto que nós lemos mostra que uma mulher estava enfrentando uma perda. Quem nunca enfrentou perda? Quem nunca sofreu com uma perda? Pois bem, essa mulher estava enfrentando uma perda. Mas essa mulher, amados, ela não perdeu algo. Esta mulher perdeu alguém. Esta mulher perdeu o cônjuge. Esta mulher perdeu o amado. Esta mulher perdeu o marido. Esta mulher perdeu aquele que a satisfazia em seus momentos de carência. Essa mulher perdeu o ombro. Esta mulher perdeu aquele que pagava as contas da casa. Essa mulher perdeu aquele que seria essencial para a educação de seus filhos. Essa mulher, enfim, perdeu o seu grande amor. Mas essa mulher nos traz algumas lições que eu quero dividir com os irmãos. E por que não dizer esse texto? Esse texto nos traz algumas lições que eu quero dividir com os irmãos. Primeira lição que eu quero dividir com os irmãos nessa noite: as atitudes desta mulher revelam uma compreensão nítida da soberania de Deus que era em sua vida. O seu comportamento, amados irmãos, com o seu comportamento, é como se ela estivesse dizendo para a igreja nessa noite: Deus está no controle e sabe de tudo. O comportamento dessa mulher nos leva a entender que ela acreditava no que dizia o salmista Davi no Salmo 40 e versículo 17: eu sou um pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. As atitudes desta mulher é como se ela estivesse lendo o livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia, no capítulo 19, o versículo 25, no qual ele vai dizer assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. As atitudes desta mulher nos levam a entender que Deus está sempre no controle e Ele vê tudo e sabe de tudo, e pode até o inferno dizer não, mas se Deus disser sim, o sim de Deus vai prevalecer. E é sobre isso que eu quero dizer nessa noite. Quem nunca enfrentou uma perda, quem nunca passou por momentos de dificuldade, mas o grande segredo hoje para vencermos é não se perder com as perdas que enfrentamos. Quantos se perdem ao perder uma casa? Quantos se perdem ao perder um carro? Quantos se perdem ao perder um esposo? Quantos se perdem ao perder um namorado, um noivo, etc. Quantos se perdem ao perder um amigo no qual ele confiava? Então o grande segredo hoje é não se perder com as perdas que perdemos. Deus enxerga, amados, o que eu não consigo enxergar. E Deus está dizendo para a igreja de Águas Lindas do Goiás: olhe para frente, olhe para frente, eu estou no controle e estou vendo tudo. Oh, aleluia. Eu não sei o tipo de perda que você enfrentou, se foi financeira, se foi até mesmo dentro da igreja, mas Deus está dizendo para nós: eu estou no controle. Olha, deixa eu te dizer uma coisa.
Tem coisas que nós perdemos, há perdas que nós perdemos, que Deus permite para que possamos ganhar lá na frente. Eu viajo pela Bíblia Sagrada e eu encontro com José, pelos olhos da fé. José, queridos obreiros, o filho amado do pai, aquele que era protegido pelo pai. Até um dia o pai decidiu fazer uma túnica. As Bíblias mais novas vão dizer para nós que é uma túnica de muitas cores. Mas se nós formos pegar uma Bíblia mais próxima do original, nós vamos aprender que além de ter muitas cores, além de ser colorida, ela ainda tinha a manga comprida. Aonde José ia, mesmo sendo um dos mais novos, aonde José ia, os irmãos tinham que olhar para ele e dizer: está lá o amado do pai, o protegido do pai. Papai fez uma túnica para ele e não fez para nós. É o protegido do pai. Mas um dia José teve que enfrentar a dor da perda. José sofrendo uma perseguição, enfrentando a inveja de seus irmãos, ele é vendido como escravo. Deus permite que José saia do conforto, da proteção de sua família, para ir rumo ao desconhecido e posteriormente rumo ao sofrimento, como escravo. Mas o texto, a Bíblia Sagrada não revela para nós em momento nenhum José reclamando e murmurando: por que fizeram isso comigo? Não. A perda que José enfrentou fazia parte do projeto de Deus. Não sei por que estou dizendo isso aqui, mas Deus sabe, não está no meu cronograma não. Ei! Deus tem projeto na sua vida. Deus tem projeto na vida dessa igreja. Mas todo projeto, dentro dele há processos. Uma construção, por exemplo, faça o desenho, faça o projeto, e começa então a executar os processos dentro daquele projeto. Primeira coisa, vamos furar o chão, vamos. Tem dia que o chão está macinho, que choveu. Tem dia que está difícil demais. Não é verdade, amados? Tem dia que o negócio está complicado. Tem dia que você vai furar o chão, que o primeiro processo da construção é tão difícil de furar. Por isso que Jesus falou: olha, é difícil, mas aquele que ouve as minhas palavras, eu vou assemelhá-lo àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Porque furar na areia, até criancinha faz, casinha de praia. Mas furar na rocha, furar em solo difícil, é muito difícil. Mas faz parte do processo. Foi um parênteses que abri, amados. E José, rumo ao desconhecido, rumo ao sofrimento. Perdeu. Mas o caminho que Deus tinha para José, até vou corrigir. O destino que Deus tinha para José era o palácio. Então tem pessoas que às vezes têm projeto de Deus na vida, tem promessa de Deus na vida, mas não conseguem entender que as perdas que perdemos faz parte do processo de Deus para nos levar aonde Ele quer nos levar. E eu estou pregando hoje para uma igreja que cheia de projeto e cheia de processo. Agora, se você acredita que está dentro do projeto e já está no processo de Deus, levante a sua mão e adore o nome de Jesus. Se eu fosse dar um título a essa mensagem nessa noite, eu daria o seguinte título: aprendendo com as perdas.
Você ouviu? O grande segredo é não se perder com as perdas que perdemos. Oh, aleluia, Jesus. Segunda lição que eu quero dividir com os irmãos nessa noite. O diabo é oportunista. O diabo vai esperar o momento da sua fraqueza para tentar te derrubar. O credor vem, senhores obreiros, para levar aquilo que havia restado do casamento. Pastor, o senhor consegue provar dentro das escrituras que é o que havia restado? Sim. Porque ela mesma diz, a tua serva, posteriormente ela vai dizer, a tua serva não tem nada. Preste atenção, queridos irmãos. O credor vem para levar o que restou do casamento. O credor veio para levar o que restou da família. O credor veio para levar o que restou de um enlace matrimonial. O credor veio para levar o que restou dessa instituição criada por Deus no Éden, a família. Mas existia ali uma dívida. Diga comigo, a minha dívida, mais alto, a minha dívida foi paga lá na cruz. A cédula que devíamos, vamos lá, a cédula que devíamos foi cravada na cruz. Então eu não devo nada. Não ouvi, tem muita gente devendo aqui. Então eu não devo nada. Pois bem, o mineirinho vai pegar vocês de novo. A dívida que devíamos foi paga lá na cruz. Mas tem gente que acha que precisa continuar comprando fiado. Os nossos pecados foram perdoados na cruz. A dívida foi paga. Seu nome foi tirado das instituições de crédito. Do Serasa, do SPC. Trazendo para os dias de hoje. Mas tem gente que acha que limpou o nome. Eu não sei aqui, mas eu conheço pessoas, aqui não tem isso não, né, pastor Macedo? Pessoas que ficam 5 anos com o nome no Serasa, aí a própria instituição tira, porque é lei, não pode ficar mais que 5, aí lá afunda de novo no cartão. Aqui não tem isso não, né? Não, porque lá no estado de Minas é o puro. 5 anos no Serasa, aí ele limpou o nome, cheque, cartão de crédito e tal, empréstimo e tal. Então, irmãos, deixa eu estou ilustrando para chegarmos a um denominador comum, chegarmos onde Deus quer que nós vamos. Vocês entenderem? Então, a dívida que devíamos foi paga. Foi paga. Era uma dívida muito alta. Mas tem gente que gosta de continuar comprando fiado. E aí, quando você continua comprando fiado, aprontando, você está assinando a promissória para o credor bater na sua porta. Isso aqui é muito forte. Voltando para o texto, o marido da mulher morre. Tinha uma dívida. O credor veio para levar os seus filhos. O credor veio para levar a herança. Diga comigo assim: eu não gerei escravo. Eu gerei herança. Eu gerei promessa. Bonito de se falar. Agora, viver, meus amados irmãos, nós precisamos viver na íntegra isso aqui. O credor vem, bate na porta. Dona fulana está aqui. A dívida do seu esposo. Preste atenção, amados, para vocês entenderem. O Estado, olha aqui que tremendo. O Estado não podia fazer nada, porque era lei.
Vocês estão entendendo? Vou procurar o rei de Israel para resolver. Não. Ninguém poderia interferir, porque era lei. Se ela não dá os pulos dela, o credor levaria aquilo que tinha sobrado. É aí que entra o que eu quero dizer. O diabo é oportunista e está na espreita esperando o momento da sua falha. Eu até quero dizer que nós precisamos tomar muito cuidado, e é em tempo de crise, é em tempo de mudança, é que nós precisamos vigiar mais, porque é no tempo da crise que nós precisamos tomar cuidado com as nossas decisões. É no tempo da crise no casamento. É no tempo da crise no casamento que a esposa e o esposo precisam vigiar mais. O casamento está em crise. A esposa perdeu a autoestima. Já não tem mais o prazer de se arrumar. E o marido, em vez de entender que a esposa é a parte mais frágil, em vez de abraçá-la, em vez de tentar levantar o seu autoestima, ele a maltrata. Ele a trata como uma empregada, porque o marido é o cabeça. Jesus falou que eu sou o cabeça da casa, e que ele é o cabeça da igreja, e eu sou o cabeça da casa. Mas o marido esquece que Jesus disse que ele teria que amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aí o diabo começa a fazer acontecer coisas, e o diabo começa a fazer você ver coisas aonde não tem, e faz você não ver aonde tem. E o marido maltrata a esposa, mas a esposa encontra alguém na rua que fala que ela é linda. Enquanto o marido está gritando com a esposa em casa, o diabo prepara alguém na rua para falar com voz suave: ei, como você está bonita. Vice-versa. A crise no casamento. Quantos casamentos, amados, estão sendo destruídos porque o diabo está entrando dentro da família, e com isso você adquire uma dívida, e ele vem para levar aquilo que restou, que é a herança. Deus me trouxe aqui para te dizer nesta noite, em tempo de crise, abra os seus olhos, o diabo está de olho em você. Tema: santificação. Tema: santificação. Quem escolheu esse tema? Foi ela que escolheu? Foi ela. Porque se for só ela, depois vocês resolvem com ela aí, porque eu estou pregando dentro do tema. Irmãos, preste atenção, é no tempo da crise que o diabo vem para destruir. O diabo coloca coisa na sua cabeça, te apresentando notas promissórias, te apresentando dívida. Sabe o que você tem que dizer para o diabo? Assim, ó: mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado. Nessa noite, amado, diga não ao diabo. É no tempo da crise no trabalho. É no tempo da crise no trabalho. Você começa a passar por crise no trabalho. Preste atenção. Um colega te implicando, o salário não está legal, e aí você decide sair do seu emprego, sem orar ao Senhor, e colocar a sua família em dificuldade. E é no tempo da crise
que você recebe tanta oferta. Você já reparou? No tempo da crise vem as ofertas. No tempo da crise vem a oferta. Olha, Sadraque, Mesaque e Abednego. No tempo da crise. Eu vou dar a vocês uma outra oportunidade. Quando tocarem os instrumentos, vocês vão se prostrar perante a estátua que eu, o rei, tenho levantado. Oportunidades que o credor nos dá. Quer dizer, se dobrem e a dívida estará paga. Mulher, dai-me os seus filhos e a dívida estará paga. Meus amados, o credor está batendo na porta de crente. Preste atenção, é no tempo da crise na família. Olha aqui, o pai trabalha o dia todo, no serviço, no trabalho, enfrenta todo tipo de dificuldade. Chega em casa, a sua filha vem correndo abraçá-lo. Papai. Aqui não tem isso não, mas lá em Minas eu tenho. Como nós estamos ao vivo, eu vou pregar para os irmãos da rede social, tá bom? Porque aqui não tem isso não. Aí a filha vem correndo abraçar o pai. Papai. Sai para lá, menino, estou muito cansado. Vou tomar um banho, fazer minha barba, vou mexer no WhatsApp, no Facebook, que eu tenho que responder meus amigos virtuais, porque durante o dia eu não tive tempo, porque lá na firma não pode mexer no celular. Sai para lá, menina. E aí você não pega sua filha no colo, você não diz para sua filha que ama ela, mas o mundo está pronto a dizer para ela: eu te amo, querida. E a sua filha está crescendo. Você não está observando, mas o mundo está observando. O seu filho está crescendo. Você não tem tempo para ele. Você não tem tempo para dialogar, porque você está sempre cansado. Não é? Você está sempre cansado. Sempre estressado. Mas o seu filho está crescendo. Aí você não diz para o seu filho que ama ele, os amigos, os colegas vão dizer: e aí, brother, vamos sair. Esse negócio de igreja, para quê? Povo careta, povo cafona, povo quadrado. E o pai entrega os seus filhos para o credor. As irmãs nas redes sociais, que não tem isso não, pastor, que não tem isso não. Tem umas irmãs que é uma bênção na igreja, irmãos. Tem umas irmãs que cantam, pregam, falam em língua, sapateiam. Mas se você visitar o perfil do Instagram dela, do Facebook, você fica escandalizado com a irmã. Ou com as moças. Pastor, é tanta foto tirada de cima para baixo. Elas fazem assim com o celular. Não sei como é que não rebenta as veias. Tem umas que fazem uns biquinhos, né? Queridos, preste atenção. Eu tenho uma dinâmica assim de pregar brincando com a igreja. Fica mais fácil, né? Mesmo quando você pegar um menino para dar ele uma injeção com a agulha grossa, você vai brincando, põe a balinha na boca e a agulha vai, né? Vocês estão entendendo o que Deus quer dizer aqui nessa noite, irmãos? Quem está entendendo diz amém. Quando nós fazemos esse tipo de coisa, estamos assinando uma promissória para o diabo usar contra nós. É como se nós pegássemos a flecha ou a munição e colocasse na mão de Satanás para ser usado contra nós. Mas eu estou pregando para uma igreja hoje que tem uma visão diferente, que sabe que em breve Jesus vai voltar para buscar o seu povo, e só vai subir no arrebatamento da igreja quem viver uma vida de santidade. Obreiros já não estão mais pregando contra o pecado. Quantas igrejas por aí mudaram o foco do evangelho?
vinde como estáis, e ficai como estáis. Encontro em contraproposta. Jesus vem dizendo: vinde como estáis, vinde a mim. Mas em cruzamento de versículo, ele está dizendo assim, ó, vai, vinde como estáis, vai, não peques mais. Mensagens light, mensagens que fazem o ego do ser humano ser levantado, mensagens egocêntricas. Ei, querido, a mensagem do Evangelho ainda é: vai e não peques mais. A mensagem do Evangelho ainda é: se crerdes, se abandonardes, se renunciardes, se tomardes a sua cruz. A mensagem do Evangelho ainda é: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A mensagem do Evangelho ainda é: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. O Evangelho não mudou, Cristo não mudou, e Ele vai voltar. A mensagem do Evangelho não mudou. Fiquemos atentos. Tá cheio de croche, não sei nem como é que fala. Como é que fala, irmão? Croche. Eu não sei nem como é que fala. Tá cheio de croche na internet aí, pregando mensagens que levantam ego para adquirir para si seguidores. Mas Paulo vem nos orientando que haveria nesse tempo pregadores, amantes de si mesmo, que pregariam mensagens e o povo teria comichão nos ouvidos. Oh meu Deus, a mensagem do Evangelho não mudou. E Pedro vem dizendo assim, ó: sede sóbrios. Sede sóbrios. Pedro está nos avisando sobre o credor. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa o quê? Tragar. Isso aqui é muito forte. Então, queridos, em tempo de crise, cuidado com suas decisões. Crise no ministério. Crise no ministério. O obreiro começa a pregar, Deus começa a usar, e ele começa a achar que é melhor do que o pastor. Crise. Isso é crise. E talvez o pastor da igreja é simples, porque a gente tem muitos pastores usados por Deus que são simples. Vem de uma cultura diferente, de uma época diferente, onde o recurso era menos, né? Hoje é muito fácil, você pega aí uma palavra aí, digita ela no Google, ele vai te dar a etimologia completa dela. E quantos dos nossos antepassados não tinham esse recurso? Aí o rapaz levanta e tal, começa a pregar, começa a se achar. Agora está uma modinha de umas calças, né? Uns trem apertadinho assim, um sapato com bico assim, e uns cabelos, né? Dá uma modinha agora, não tá? E ele começa a se achar. Aí o pastor começa a orientá-lo, e ele começa a não mais aceitar, porque Deus é que manda nele. Eu não obedeço homem nenhum, eu obedeço só a voz de Deus. Mas a voz de Deus está dizendo assim, ó: obedecei aos vossos pastores. E aí o cara começa a se achar: eu vou abrir uma igreja. E o diabo começa a colocar na cabeça dele: abre uma igreja para você, você vai arrebentar a boca do balão. E ainda tem gente, amados, que vai atrás, em busca de profecia, em busca de revelação, em busca de visão e barulho e reteté, com a Bíblia na mão. Ei, você quer ouvir Deus falar com você? Abra sua Bíblia, e Deus está dizendo assim, ó: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, aleluia, Jesus. Deus me trouxe aqui para te dizer hoje: diga não ao diabo.
A mulher chega no profeta Eliseu e começa a contar a história para Eliseu. E ela começa dizendo assim: o meu marido, teu servo, olha que aperto, o meu marido era teu servo, e tu o conhecia. Era como se a mulher estivesse dizendo assim: ó, o que eu vou dizer aqui você já sabe. O meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. A mulher, senhores obreiros, começa a dar testemunho do marido que tinha. A mulher começa a dar testemunho do marido que tinha. O meu marido era teu servo, era teu servo, e tu sabes que ele temia o Senhor. O marido, irmãos, embora eu acredito que foi um pouco descontrolado com as dívidas, acredito que ele não fez um planejamento, mas era um homem temente a Deus, no qual a mulher vai testemunhar. A mulher testemunha do próprio marido: o meu marido servia ao Senhor, era um homem que temia ao Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para os maridos aqui hoje. Se você morresse hoje, lembrando que o tema da mensagem é o quê? Santificação. Resolve aí depois, viu? Se você morresse hoje, marido, e se para você entrar no céu, a sua mulher precisasse assinar, para onde você iria? Você não entendeu? Eu vou repetir. Marido, se você morresse hoje, e para você entrar no céu, sua mulher tivesse que assinar, para onde você iria? Mulher, eita, essa chocou. Quando falou para o lado dos maridos, pastor, eita, fala mesmo, Deus. Agora vamos para as irmãs. Irmãs, olha para mim. Qual que é a esposa do pastor? Eita. Vamos deixar a esposa do pastor de lado. Vamos para as outras. Brincadeira, irmãs. Se qualquer uma das irmãs morresse hoje, e para você entrar no céu, o seu marido tivesse que assinar, para onde você iria? Se você morresse hoje, qual seria o testemunho da sociedade perante o seu caixão? Se você morresse hoje, quais seriam as palavras usadas e faladas pelo povo ao redor do seu caixão? Era um grande homem, era uma grande mulher, ou graças a Deus desocupou, viu? Não vi a hora de... Isso aqui é muito sério, porque o nosso testemunho é o maior ganhador de almas. E não adianta querer vestir uma postura invernizada, não, porque Deus conhece tudo. Tem gente que é uma beleza na igreja, tem irmão que é uma beleza na igreja. Acaba o culto, a paz do Senhor amado, a paz do Senhor querido, você é muito importante para mim, você é muito amado para mim. No momento do louvor, o pastor abraça seu irmão, ele sai e abraça, e é uma beleza. Mas quando chega em casa, vira um capeta que ninguém aguenta. É dentro da nossa casa, no assentar da mesa com os nossos filhos, com a nossa família, é que nós revelamos quem somos na nossa essência. Olha aqui, Deus está querendo que sejamos verdadeiros testemunhantes deles. Deixa eu te contar uma história. Jesus disse para Pedro: olha Pedro, antes que o galo cante, você já conhece a história de cor. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Eu? Que isso, Jesus? Jesus, o senhor até fala muita verdade, mas agora o senhor sapecou feio mesmo. Trazendo para os dias de hoje, né, irmãos?
Aí acontece o caso que os irmãos já conhecem. Jesus é preso, Getsêmani e tal, né? Os irmãos conhecem a história. E lá vai Pedro. Olha Pedro. Aquele barulhão e aquele negócio. E Pedro lá vai. Olha aqui. Pedro. Ei, você aí. Você é um dos que estava com ele. Eu? Você é. Preste atenção, amados. A crentaiada de hoje quer mostrar que é crente. Não é assim? Pedro tentou mostrar que não era. Pedro foi acusado de ser um daqueles que estava com ele. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Se você fosse levado hoje a um tribunal, e se você fosse acusado hoje de ser um daqueles que andam com Jesus, se você fosse acusado hoje de um verdadeiro cristão, haveriam provas suficientes para condenar você? Enquanto os crentes de hoje vêm tentando mostrar uma santidade, e que é isso e que é aquilo outro, vem na contramão o Pedro tentando esconder que era um dos que estava com Jesus. Olha que paradoxo. Mas Pedro não conseguiu esconder que era um dos que estava com ele. Por quê? Porque até o seu jeito de andar, o seu jeito de falar, eu quero até arriscar, Pedro tinha o cheiro de Cristo, tinha o jeito de Cristo, tinha, porque Pedro andava realmente com Jesus. Tem alguém aqui que tem o jeito de Cristo? Tem alguém aqui que tem o cheiro de Cristo? Tem alguém aqui que tem o andado de Cristo? Deixa eu dizer para você, adore a Deus nessa noite, porque você hoje está sendo contemplado como filho, porque a Bíblia diz que Deus açoita e corrige aquele qual Ele tem por filho. Ser corrigido pelo Senhor é ser contemplado pelo seu amor, e eu posso arriscar dizer que o amor de Deus está sendo derramado aqui nessa noite. Abra o seu coração e receba esse amor. Que alegria ser abraçado por Jesus, que alegria ser corrigido por Jesus, que alegria ser freado por Jesus. Não, meu filho, aí não dá não vai não que vai dar errado, não vai não que vai dar errado. Oh, aleluia. Dentro da igreja é fácil. Dentro da igreja é fácil esconder atrás de uma postura invernizada de culto. Deixa eu te dizer, nem todo o sucesso do mundo conquistado dentro da igreja ou dentro da sociedade vale o fracasso de sua família. É dentro da nossa casa que nós revelamos quem somos. Testemunho. A mulher dá testemunho do marido que tinha. Quem é você na sua casa? Quem é você na sua casa? Eu conheço pessoas. Conheço irmã do ciclo de oração, pastor Macedo, que tem 30 anos que é crente. 30 anos e não deu conta de ganhar um marido para Jesus. Cada caso é um caso. Mas essa irmã que eu estou falando é porque o testemunho dela é terrível. O marido diz: olha pastor, ela vai para a igreja lá, ela pula, fala umas línguas e é um amor, mas chega aqui em casa, a mulher vira o cão, parece que o cão encarna nela. Vocês estão entendendo o que Deus quer dizer? Quem está entendendo diz amém. Deus está dizendo que nós precisamos ser servos em qualquer lugar. Qualquer lugar. Olha para você entender, Paulo está andando. Olha aqui, Paulo está andando. Paulo e Silas está andando, pregando a palavra. Lá vai, pregando o evangelho, pregando, falando palavra. Aí de repente a menina que era pitonisa, adivinhadora,
que estava possessa de demônios, veio atrás falando: esses homens são homens, e lá vai. Esses homens são homens de Deus. Por quê? Quando é verdade, o próprio diabo tem que dar testemunho de nós. Esses homens aí. Aí a Bíblia diz, amados, que Paulo e Silas expulsam o demônio da mulher. A mulher era adivinhadora, dava lucro aos seus senhores. Aí os seus senhores começaram a entrar em crise, né? Porque secou, né, a fonte. Aí leva Paulo e Silas na presença do quê? Dos magistrados. Agora, quem lembra, quem é bom de Bíblia? Qual a acusação que eles fazem contra Paulo e Silas? Quem lembra? Esses homens nos impõem costumes diferentes dos nossos, visto que somos romanos. Paulo e Silas vêm pregando a mensagem do Evangelho. Paulo e Silas vêm pregando contra a idolatria e dizendo que só Jesus salva. E o diabo atrás dizendo: é verdade que estão dizendo, são homens de Deus. Olha aqui, é verdade que estão dizendo. Qual a acusação? Esses homens estão influenciando o nosso povo. Deus te chamou para influenciar. Outra observação que eu quero dizer para você, dentro da palavra: um dia, aquele relógio lá está faltando 15 para as 9. Já é 9h20. Meu óculos está ruim mesmo. Então eu vou terminar, vou concluir. Mas eu posso ir mais 10 minutos? Posso, mais 10 minutos. Vamos lá. Um dia, preste atenção. Um dia, o diabo marca uma reunião com Deus para falar sobre Jó. E Deus começa: tem visto o meu servo Jó? Olha Deus dando testemunho de Jó. Tem visto o meu servo Jó? Homem temente, homem fiel, que se desvia do mal. Se Deus marcasse hoje uma reunião com Satanás para falar sobre você, o que Deus teria para dizer para o diabo? Qual é o seu comportamento diante das redes sociais? Qual é o seu comportamento quando quando ninguém está vendo? O que Deus teria para dizer para o diabo? Glória a Deus. Irmãos, para concluirmos, Eliseu conversa com a mulher e pergunta para ela: diga-me, o que é que tu tens em casa? E a mulher responde: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. A tua serva não tem nada em casa, senão, dá a impressão que ela lembrou, né? Não dá a impressão que ela lembrou? Ela já tinha afirmado que não tinha nada em casa. Ela já tinha afirmado. Mas dá a impressão que ela lembrou, né? Que ela quis fazer uma correção. A não ser uma botija de azeite. Deus quer trabalhar na sua vida a partir do que você tem. O que você tem? O que você tem que possa ser usado para o seu milagre? Um pouquinho de fé? Canta um pouquinho? Conhece um pouquinho das Escrituras? É boa de limpeza? Consegue limpar a igreja? Consegue ajudar alguém que está necessitado? O que você tem? Deus, Ele vai pegar aquilo que você considera pouco e vai fazer
dele muito. Deus vai fazer o que você considera pouco e fazer dele muito. Para terminar, irmãos, o texto diz que essa mulher estava enfrentando um problema, uma dívida. Começa dizendo assim, não é? Que o marido tinha morrido. E Eliseu a orienta a pegar a vasilhinha, né? A não ser, né, a vasilha que ela tinha, a pequena, que ela nem estava lembrando direito. Aí Eliseu orienta ela a pedir vasilhas emprestadas, e a partir das vasilhas emprestadas, que ela pegasse o pouquinho de azeite que ela tinha e fosse colocando nas vasilhas que ela tivesse conseguido emprestado, tipo assim, né? E a Bíblia diz assim, amados, que ela pediu os meninos para pegar vasilhas emprestadas, e os meninos vieram trazendo as vasilhas, e de maneira que os meninos vinham trazendo as vasilhas, ela ia enchendo as vasilhas, certo? Mas quando não havia mais vasilha, o azeite parou, como eu disse no início. O azeite parou, porque a fonte do milagre ainda esgotava. Mas se tivesse mais vasilha, teria mais milagre. Se tivesse mais vasilha, teria mais azeite, certo? Aí o que Deus faz? Olha o que Deus orienta Eliseu a dizer para ela: vai, paga a sua dívida, tu e os teus filhos vivei do resto. Vamos em ordem cronológica: viver do resto primeiro ou pagar a dívida primeiro? Trazendo para os nossos dias, Deus está dizendo: se conserte, paga a sua dívida. Pagar minha dívida como? Se conserte, se retrate diante de Deus, se retrate diante da sociedade. A Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma. Se você está devendo alguma coisa para alguém, se retrate. Sabe aquela irmãzinha que você maltratou e nunca teve coragem de pedir perdão? Deus está dizendo: se retrate. Sabe aquele irmão que você menosprezou? Deus está dizendo nessa noite: se retrate. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: há feridas que precisam ser saradas. Deus está dizendo: paga a sua dívida. O que você deve para alguém, se conserte. Se deve para o céu, se conserte, porque aí o credor não vai ter nada para levantar contra você. Deixa eu te dizer uma coisa, outra coisa que Deus quer falar aqui nessa noite: o seu milagre é proporcional à facilidade que você tem de se relacionar. Deus pega Ezequiel, presta atenção, senhores, sobre isso. Deus pega Ezequiel e põe Ezequiel no meio do vale de Aço Seco. Qual posição geográfica Deus coloca Ezequiel? Qual posição geográfica? No meio. E Deus faz Ezequiel olhar o vale. Então, acredito eu, se Ezequiel estava no meio, para ele olhar o vale, ele deu uma girada. Vocês concordam comigo ou não? Olha a posição geográfica que Deus coloca Ezequiel: no meio do vale. E Deus conversa com Ezequiel e pergunta a Ezequiel se era possível aqueles ossos viver. Ezequiel sábio demais para não entrar em problema. O senhor que sabe. O senhor sabe. Não é assim? Tu sabes. Aí Deus fala com Ezequiel:
Não, aí Deus faz Ezequiel andar aonde? Quem lembra? Ao redor do vale. Mas a posição geográfica que Deus coloca Ezequiel é no meio. Mas Deus faz Ezequiel andar ao quê? Porque se Ezequiel andasse no meio, ele iria pisar nos ossos. E os ossos simbolizavam quem? A nação Israel. Isso chama o quê? Relacionamento. Deixa eu te contar uma coisa. Se você está numa posição melhor do que o outro, não pise nele. Porque amanhã ele pode ser uma grande nação. Relacionamento. Pedro e João na Porta Formosa. O homem pede uma esmola. Presta atenção. Ele pede uma esmola. A Bíblia diz que Pedro e João nós não temos nada. Não temos prata e ouro. Mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, certo? Aí a Bíblia diz assim, olha que relacionamento. A Bíblia diz assim que Pedro e João segura na mão do menino, do rapaz, até, e o ajuda a levantar, pastor, até os seus tornozelos se firmarem. Relacionamento. Relacionamento. Outra coisa, amados, para que os ossos, voltando a Ezequiel, para que os ossos se ajuntassem, precisava haver ali o quê? Uma articulação, que faz o osso unir um no outro, é a articulação. Então você quer milagre, mas você não consegue se relacionar. Você não consegue estar unido. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, o seu milagre será proporcional à facilidade que você tem de se relacionar. Deus está dizendo, eu quero fazer milagre na sua vida, mas se você não pedir perdão, se você não perdoar, não vai haver milagre. E Deus está dizendo, se você fizer assim, o que está faltando hoje vai sobrar amanhã. Fique de pé, amados, em nome de Jesus. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer o que está faltando hoje. Vire para o seu consciente o que está faltando hoje. O que está faltando hoje? Eu falava em língua estranha, hoje já não falo mais. Eu abraçava antigamente, já não abraço mais. Eu tinha um emprego bom, já não tenho mais. Deus está dizendo, o que estava faltando, já vou profetizar, o que estava faltando ontem vai sobrar amanhã, porque Deus me trouxe aqui para te dizer, com esse comportamento bíblico, você pode mudar a sua história. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela tua palavra, louvamos ao Senhor. Deus, eu não me importo se não houve barulho de roubar de banco, mas eu sei que a tua palavra está no coração dos teus filhos, e eu falei conforme o Senhor me ordenou. Deus, em nome de Jesus, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, cuida do teu povo, nós te pedimos a tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Pastor, me perdoe, viu? Me perdoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O segredo do milagre é o que, irmãos? É a santificação. É o pastor Isaías que vai pregar amanhã novamente, viu? Ele só fez uma introdução, viu, irmãos? Quer receber milagre? Ouça o que o Senhor falou aqui nesta noite, amém? Aleluias. Deus tem muito mais para fazer em nosso meio amanhã. Mas agora nós vamos fazer o sorteio, né? Não é isso? É agora que é o sorteio? Enquanto os irmãos providenciam aí, eu já vou estar anunciando que amanhã nós ainda estamos aqui na liderança das nossas irmãs, viu? Departamento Infantil, Conjunto Alfa. Amanhã. Feminino. Bem que vocês gostariam, né? Bem que gostaria, né?